Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje vamos continuar a explorar a ideia da função. A gente já viu vários conceitos muito importantes, como definir uma função, o valor de uma função, e também analisar, a partir dos diagramas, utilizando conjuntos, se aquela relação é ou não uma função. Agora a gente vai analisar três informações muito importantes quando a gente vê uma função, que é o domínio, contradomínio e imagem. Para resumir, a gente vai chamar o domínio de D, a gente vai chamar o contradomínio CD e a gente vai chamar a imagem de IM, apenas para resumir, para não precisar escrever tantas vezes. Então, assim, anote o que a gente vai ver aqui, tá bom? São conceitos bem diferentes, mas que você precisa ficar bem atento a eles. Venha nessa! Observe que aqui eu já tenho dois conjuntos, conjunto A, conjunto B. Conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, e o conjunto B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, assim, ó, a gente vai chamar de domínio basicamente todo o conjunto A. Todos os elementos do conjunto A gente vai chamar de domínio, ou seja, D é igual a A. Simplesmente isso, tá bom? Domínio é simplesmente o primeiro conjunto da nossa relação, conjunto A. Se eu quiser listar, eu posso fazer o seguinte: D igual, eu abro aqui o sinal de chaves e listo os elementos que estão ali dentro. 1, 2, 3, 4 e 5. Apenas isso. Domínio é o próprio conjunto A. Agora, quando a gente falar do contradomínio, é simplesmente todo o conjunto B. Todo o conjunto B. Domínio, contradomínio, é igual ao conjunto B. Fazendo a listagem, fica assim: CD igual. Abre chaves. 1, 2, 3, 10. Simplesmente isso. Domínio é todo o conjunto A, contradomínio é todo o conjunto B. Agora, para analisar o conjunto imagem, é preciso ter um pouco de atenção, porque vai depender da minha relação que eu vou ter do conjunto A com o conjunto B. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui uma lei f de x igual a 2x. Lembra que a gente trabalhou com essa ideia de lei na atividade anterior. Ou seja, f de x igual a 2x, eu vou pegar o elemento aqui do primeiro conjunto, certo? Que aqui é o x, aqui é o y, e eu vou transformar, e eu vou utilizar essa lei para ligar, conectar os elementos daqui para cá. Primeiro, eu vou fazer o f de 1. Ou seja, eu vou trocar o 1 no lugar do x, certo? Então, vou ter 2 vezes 1, que vai ser o próprio 2. Então, o 1 eu vou conectar, ligar ao 2, porque esse 2 aqui são os elementos do y. Do 1 até o 2. A mesma coisa com todos os outros elementos. Eu vou aplicar o f de 2, certo? Esse 2 aqui. Então, vai ficar 2 vezes esse 2, que vai dar 4. O f de 3 vai ser, então, 2 vezes 3, que vai dar 6. O f de 4 vai ser 2 vezes 4, que vai dar 8. E f de 5, 2 vezes 5, que vai dar 10. Então, observe que eu estou associando cada elemento aqui do conjunto A com o seu dobro no conjunto B. Então, ó, o 2 eu vou conectar com o 4. O 3 vai conectar com o 6. O 4 vai conectar com o 8. E o 5 vai conectar com o 10. Então, veja que de todo o conjunto B, que a gente chamou de contradomínio, nessa ligação aqui, nessa relação, eu utilizei apenas alguns elementos. Esses elementos que eu consegui fazer conexão aqui do conjunto A com B
é o que eu chamo de imagem. Isso aqui, ó, eu apliquei a função, certo? Então, ó, a imagem dessa minha função vai ser apenas os elementos que eu consegui fazer essa relação. Ou seja, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Conseguiram entender a diferença? Domínio é o próprio conjunto A, contradomínio é o próprio conjunto B. Agora, a imagem vai depender dessa relação que eu fiz aqui, que são as ligações que eu fiz do conjunto A com o conjunto B. Os elementos que eu consegui associar aqui, certo? Essas associações é o que eu chamo de imagem. Eu vou utilizar como exemplo agora uma questão que a gente fez na atividade anterior. Observe, aqui está representando o conjunto A e o conjunto B. Então, eu posso colocar esse conjunto A em forma de diagrama. Aqui fica o conjunto A, aqui o conjunto B, e eu posso colocar os elementos aqui. Os elementos do conjunto A, elementos do conjunto B. Ok, agora eu vou determinar quem é domínio e contradomínio. O domínio, como a gente viu, é o próprio conjunto A. Ou seja, domínio vai ser quem? Esses elementos que estão aqui dentro. O menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. E o contradomínio é o conjunto B. Todo mundo que está aqui. Menos 1, 0, 1, 3, 4. E a imagem? E a imagem dessa função? Veja que eu estou utilizando aqui essa seguinte lei. Y é igual a x ao quadrado. Lembra que no lugar desse y, eu posso simplesmente colocar o f de x, certo? Então fica f de x igual a x ao quadrado. Então, ó, no lugar do x, eu vou colocar os elementos aqui do conjunto A, trocar aqui também, e o valor vai ser os elementos que eu vou associar no conjunto B. Então, vamos fazer o f de menos 2. Eu vou ter, então, menos 2 ao quadrado, que vai dar 4. O f de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. O f de 0 vai ser 0 ao quadrado, que vai dar o próprio 0. O f de 1, 1 ao quadrado, que vai dar 1. E o f de 2, 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então, observem que eu consegui esses números aqui. 4, 1, 0, 1, 4. E vou agora fazer as correspondências, as associações. O menos 2, fazendo o f de x. O menos 2, aplicando lá na função, eu consegui o 4 positivo. Então, eu vou fazer essa ligação aqui. Para o menos 1, eu consegui o 1 positivo. Para o 0, eu consegui o próprio 0. Para o 1, eu também consegui o 1. Para o 2, eu também consegui o 4. Então, observe, esses elementos que eu utilizei agora, fazendo essas associações, é o que eu chamo de imagem. Então, a minha imagem vai ser 0, 1 e 4. Vamos fazer, então, um último exemplo. Eu tenho aqui esses dois conjuntos, conjunto A, conjunto B, e eu tenho aqui a minha lei de formação. Então, vamos analisar quem é domínio, contradomínio e imagem. A gente já sabe que o domínio é o próprio conjunto A, ou seja, o domínio é 0, 1, 2 e 3. E o contradomínio é o próprio conjunto B, que são menos 1, 0, 1 e 2. Agora, e a imagem? Vai depender da minha função.
vamos observar. A minha função f de x igual x menos 1. Então, vou aplicar em cada um desses elementos aqui e ver qual é o meu resultado. Primeiro, eu vou fazer o f de 0, que vai ficar 0 menos 1, que vai ser igual a menos 1. Agora, eu também tenho o f de 1, que vai ser 1 menos 1, que vai ser igual a 0. Eu também tenho o f de 2, então eu vou ter 2 menos 1, que vai ser igual a 1. E para terminar, o f de 3, que eu vou ter 3 menos 1, que vai ser igual a 2. Agora, eu vou fazer as associações. O 0, aplicando f de 0, eu consegui menos 1. Esse liga com esse. Aplicando o f de 1, eu consegui o 0. Aplicando o f de 2, eu consegui o 1. E aplicando o f de 3, eu consegui o 2. Então, observe só. Aqui, nesse caso, todos os elementos do conjunto B foram utilizados, diferente dos exemplos anteriores. Sobrava alguns elementos ao fazer a associação. Então, no caso, a minha imagem é o próprio conjunto B, porque fazendo as relações, eu utilizei todos os elementos que estavam ali dentro. Então, a minha imagem de f vai ser também o menos 1, também o 0, também o 1 e também o 2. Então, esses são os elementos da minha função. O domínio, que é o conjunto A, contradomínio, que é o conjunto B, e a imagem, que vai depender da relação aqui, das associações que eu fizer do conjunto A com o conjunto B. Pode ser que todo mundo do conjunto B esteja presente na imagem, mas também pode ser que não. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, volte, revise novamente. É muito importante que você consiga diferenciar esses conceitos. Bons estudos e até a próxima!